Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mandaki Solidário. O Mandaki Solidário é um dos programas da grade de programação do Mandaki Online. Nós temos programações de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, às 15 horas. Eu sou o pastor Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Mandaki, e tenho a alegria e o prazer de dividir esse tempo contigo aqui todas as terças-feiras à tarde. Para você que está passando pela primeira vez, que não conhece o Mandaki Solidário, o Mandaki Solidário, ele é um programa que, como eu disse, da grade da programação aqui da nossa igreja, né, que tem como objetivo mobilizar pessoas, conscientizar pessoas, trazer ideias e também angariar voluntários e angariar recursos, tá? O trabalho que o Mandaki Solidário faz, ele reflete as ações sociais e solidárias que a Igreja do Brasil para Cristo aqui no Mandaki desenvolve. Basicamente, são 3 braços, são 3 ações. Uma delas é o Instituto José Sampaio da Silva, que é a mais antiga de todas. Tem mais de 30 anos atuando aqui na comunidade de uma maneira muito intensa, através de cursos, através de distribuição de leite, que é um programa do governo, através de distribuição de sacolinhas de feira, enfim, tem um trabalho muito bonito que o Instituto desenvolve aqui há mais de 30 anos. Nós temos também o SAM. O SAM é o Serviço de Assistência Missionária. O SAM é um dos departamentos, um dos ministérios aqui da nossa igreja, e ele está focado ao atendimento não só da comunidade, como também das pessoas que fazem parte aqui da nossa igreja. O SAM ministra vários cursos na área de artes, na área de pedagogia, na área de dança, tem uma série de cursos. Funciona todos os sábados, das 9 ao meio-dia, e você pode entrar em contato através do Instagram do SAM, que é @SAMOBPC Mandaki, para você ter mais informações. E também nós temos, por último, o GEAS. O GEAS é o Grupo de Evangelismo e Ação Solidária, é um grupo que faz parte também aqui do ministério da nossa igreja. O GEAS está, este ano, no 9º ano consecutivo. Faz um trabalho voltado para as pessoas em situação de rua, pessoas em alto grau de vulnerabilidade e também com as famílias carentes da comunidade aqui ao entorno da igreja. O GEAS desenvolve ações internas e externas. As ações internas do GEAS dizem respeito ao atendimento à comunidade com entrega de cestas básicas, com um tempo com essas famílias. Nós reunimos essas famílias uma vez por mês. Elas chegam, participam de um culto voluntariamente, onde existe louvor, onde existe palavra. No final deste culto, normalmente nós temos uma palavra para compartilhar com eles no sentido de oportunidades. Oportunidades de emprego, oportunidades de algum benefício que a gente tenha conhecimento. E por último, nós entregamos as cestas básicas para as famílias cadastradas, tá? E o GEAS desenvolve também ações externas. As ações externas, elas visam atingir exatamente as pessoas que estão na rua, né? Pessoas que por algum motivo, por alguma circunstância, foram parar na rua, e nós temos uma forma de nos aproximar delas através daquilo que nós oferecemos. Então agora no inverno, por exemplo, todas as semanas nós saímos às ruas para entrega de cobertores, somente cobertores. Isso é feito durante a semana, né? Nós temos também as ações quinzenalmente que nós desenvolvemos, que são ações de evangelismo, que já tem uma estrutura mais organizada, vamos dizer assim, uma estrutura mais completa, onde nós levamos alimento, levamos roupas, levamos cobertores, levamos água, levamos suco, enfim, tudo aquilo que a gente pode oferecer para ele, mas também como um instrumento de aproximação. Porque o nosso objetivo é de abençoar a vida dessas pessoas com algo material, sim, mas principalmente de ter contato com essas pessoas e ter a oportunidade de falar para elas do amor de Deus. A oportunidade de apontar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador e como a solução para os seus problemas. E isso nós temos feito há 9 anos. Deus tem nos dado graça, Deus tem nos levado semana após semana, e nós temos sido realmente agraciados pelo Senhor. Eu gosto sempre de dizer que Jesus nos ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber. E a gente experimenta isso na prática, e isso realmente é muito bom. O GEAS, ele é composto por alguns irmãos que fazem parte fixa do ministério, né, que são os membros, e tem aqueles que trabalham de forma voluntária também, ocasional, né? E o nosso convidado de hoje, ele faz parte desse grupo de voluntários que ocasionalmente ele nos ajuda, ele nos suporta. E é uma peça muito importante no desenvolvimento do nosso trabalho aqui, tanto na ação externa quanto na ação interna também. Eu estou falando do meu amigo pastor Daniel da Mata. Boa noite, pastor Daniel. Boa tarde.
Graças a Deus. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Isso. Ó, depois da tarde vem a noite. Depois da tarde vem a noite. Então eu já te desejo uma boa tarde e uma boa noite. É isso mesmo. É um prazer muito grande te receber, é uma alegria muito grande te receber aqui, porque além de ser um pastor amigo nosso aqui, ele vai falar sobre ele, mas ele faz parte do corpo eclesiástico aqui da igreja também, além de ser um amigo, além de ser um voluntário do GEAS, é alguém que realmente, eu acho que eu nunca disse isso para você, mas é alguém que me inspira. A tua alegria, né? A tua forma de conduzir as coisas, quando você ministra para a gente aqui, realmente é empolgante. A gente sente satisfação e prazer naquilo que você está fazendo. E isso é assim, perceptível, perceptível. 2, 3 palavras que você fala, a gente já consegue captar essa característica muito gostosa da tua personalidade. Então, pastor Daniel, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu sou membro aqui da igreja e já há alguns anos, a segunda vez que eu estou aqui, porque a primeira vez foi em 94. Tá. Quando eu vim com a Edna, minha esposa, e minhas 2 filhas, a Daniela e a Carolina. Uhum. Então nós ficamos por 2 anos e 6 meses. Aí nós saímos e fomos para outro lugar, outra região. Fomos para o interior, pastoreamos algumas igrejas no interior. E por último, agora, em 2012, nós fomos para São Carlos, mudamos para lá. Aí já tinha nascido o Lucas, que é o 3º filho, né? São 2 moças e um rapaz. E todos são filhos de Deus, Glória a todos Deus. servem a Deus, Glória a Deus. todos trabalham para Deus e são comprometidos com o Senhor. A mais velha é a Caroline, que já é casada. Que te deu uma Neta. Oh, coisa boa, né? Exatamente, a Beatriz. Foram embora hoje, eles estavam aqui essa semana, alguns dias. Eles foram embora, o meu genro é o Leonardo, eles são pastores de uma igreja filial na cidade de São Carlos, da Sara Nossa Terra. São comprometidos com Deus, trabalham com células, ação social também muito forte. Eles fazem, principalmente a externa, né? E então nós voltamos para cá em 2018. Tá. Eu voltei primeiro, depois eu trouxe a minha família, a minha esposa e meus 2 filhos, e a Carolina ficou lá, com o Léo. E estamos aí servindo ao Senhor já há alguns anos, 40 anos, quase 42 anos de fé, e alguns anos de serviço, começando com a juventude. Sou contemporâneo do pastor Joel, que é o nosso pastor titular aqui, lá da Zona Leste, em 1978, 79. Faz tempo, quando hein? nós éramos solteiros, exatamente. Depois ele casou com a Leonor, foi para o pastorado e eu fiquei, e eu ainda era solteiro. E ele foi para o interior, eu tive a oportunidade de ir em Presidente Prudente, fiquei lá com eles quase 20 dias, nas minhas férias de trabalho. E depois a gente voltou e continuamos servindo a Deus e agora, pela graça de Deus, nós estamos de volta. E depois que eu voltei, eu conheci o GEAS, fiquei sabendo do GEAS, o que o GEAS faz, como o GEAS trabalha, e isso é uma coisa que me chama a atenção. Eu sou muito afetivo a isso, muito ligado a isso. Então eu conversei com a minha esposa, falei, eu vou começar a trabalhar no GEAS. E aí a gente tem estado aí nos cultos da comunidade, né, como a Silmara gosta de falar, e aos terceiros sábados, e é empolgante demais. E eu percebo a organização, o planejamento, cada vez melhor, está aperfeiçoando. O número era maior, agora está um número mais controlado. E as ações de rua, né? Ações de rua é fantástico. Eu lembro quando a gente foi lá em Interlagos, eu fui com o senhor, nós fomos distribuir cobertor e é empolgante. Estava muito frio aquela noite. Nós também estávamos bem agasalhados, graças a Deus. E quando a gente faz esse trabalho de rua, eu penso o seguinte, eu vou voltar para casa, eu tenho um chuveiro com água quente, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho cobertor, travesseiro, durmo limpinho, né? Não fico ao relento. Então, toda vez que eu saio para fazer essas ações externas, eu penso nisso. Penso muito nisso. E aí a gente lembra de Jesus, que fez o início de tudo. Hoje a gente anda de carro, a gente anda de avião, a gente anda de barco, de navio. Jesus andava a pé. A única vez que ele montou no jumentinho foi para entrar em Jerusalém, mas a maioria das vezes era a pé. E o território de Israel, embora era um país pequeno, mas ele fazia muitas viagens a pé e algumas de barco. Mas a maioria a pé. Então eu fico muito empolgado, eu fico muito feliz quando a gente sai
para fazer essas ações, sabendo que a gente não vai solucionar a vida de muita gente. Aliás, são poucas que a gente consegue. Mas cada igreja faz uma parte, cada ministério de outras comunidades, de outras igrejas faz uma parte e a gente tenta abranger a maior parte. Hoje, pastor Carlos, eu acho interessante isso. Quem mais faz esse trabalho solidário de rua são as igrejas evangélicas. São as igrejas, com certeza. Antes não eram. A gente sabe que tinha um outro grupo aí que fazia muito forte, mas hoje não. Hoje as igrejas já superou, já suplantou esse serviço, né? Seja ela grande, pequena ou média, a nossa é uma igreja de média para grande, então a gente percebe que hoje as igrejas suplantam isso, superam e mesmo assim não dá conta. Você sabe que assim, uma coisa que me enche de alegria e de prazer é saber que a gente pode influenciar positivamente outras pessoas ou instituições a fazerem também. No ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado, foi um dos anos da pandemia, eu fui procurado por um irmão de uma igreja nossa em Mariporã, né, em Terra Preta, na verdade, dizendo que ele tinha visto, ele já conhecia os trabalhos do GEAS e ele acompanhava pelas redes sociais. E ele me procurou querendo obter mais informações, porque ele e a esposa tinham o desejo de começar a fazer isso lá em Mariporã. E eu tive a alegria de poder compartilhar com ele, dividir, né, aquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos aí na prática, eu pude estar compartilhando isso com ele e até fazendo uma oferta de cobertores para eles começarem a fazer o trabalho lá. Isso me enche de alegria, porque assim, eu acho que a maior parte das coisas que a gente faz, a gente se inspira em algo que a gente já viu. E a gente tem a chance até de melhorar, né? Exato. Trabalhar em cima dos gaps ali e até melhorar. E isso que o pastor falou das igrejas, a gente viu algum tempo atrás também, na Praça Princesa Isabel, antes dela ser ocupada lá pelos usuários de crack, tinham poucos na época que eu me refiro. E nós fomos uma noite fria, como a maioria dessas que a gente tem saído, e naquela noite eu vi um casal dentro de um carro, oferecendo cobertores para as pessoas em situação de rua, um casal. Eu vi pessoas ligadas a igrejas fazendo isso, você via que era a primeira vez que estava fazendo, né? Pela dedicação, pelo entusiasmo de fazer, e às vezes não da forma correta, mas muito levado pelo entusiasmo, né? Então isso me enche de alegria, saber que a gente pode incentivar. E um dos objetivos do Manda Aqui Solidário hoje, do programa, é exatamente esse. Munir as pessoas, as instituições de informações para que possam fazer também na sua comunidade, na sua região e onde quer que Deus as levar, né? Então é um trabalho muito, muito empolgante, muito sério, porque trata-se de pessoas, seres humanos, pelos quais Jesus morreu. Então a gente não está lidando com animais, estamos lidando com pessoas irracionais. Por mais brutas ou ingratas que talvez a gente encontre e a gente ache, mas são pessoas. São pessoas que Deus olha e entende que precisam de Jesus. Com certeza. São pessoas que precisam ser perdoadas. Muitas delas com problemas emocionais, psicológicos, problemas sérios, profundos de relacionamento, aceitação, né? Então, não é só um marmitex que a gente leva de sexta à noite ou de sábado, nas duas saídas que a gente tem, ou a entrega da cesta, que não é só isso. A gente vê pessoas amarguradas. Eu percebo aqui no trabalho do sábado, quando a gente tem, muita gente chega com semblante triste, chega com semblante fechado, decaído. Então não é só o fato de vir buscar a cesta. Alguma coisa a mais precisa. E aquela palavra que tem, o cântico que os meninos do grupo de louvor fazem aqui, e a gente percebe que mesmo sem a gente projetar a letra, eles tentam cantar, eles tentam arranhar a voz, isso já dá um alívio para eles. Sim. E quando eles vão pegar a cesta, eles já estão diferenciados, a oração que é feita, as orações, a ministração bíblica, porque aqui a gente prega o evangelho da graça, né? O evangelho que transforma, e o evangelho é isso, o evangelho é para transformar pessoas. Então a gente percebe que quando eles vão embora, vão empolgados. Sim. Eles não chegam de uma forma e saem de outra, né? Não é o fato só de estar... E muitos deles, a gente percebe aqui, na hora de pegar a cesta às vezes são, para algumas pessoas, a maioria idosos, né? Pesado. Mas você percebe que ele vem
ele vai embora gratificado, mas isso é um efeito do Espírito Santo. Sim, com certeza. É uma ação do Espírito Santo que mexe. E na rua a mesma coisa, né? Eu percebo, essa última vez que nós fomos agora, esse dia 8 de julho, eu saí com o Leandro, nós fomos só distribuir cobertores. A gente percebe assim, dentre vários que a gente encontrou, muitos deles extremamente educados. Eles percebem que eles são dependentes, que eles são necessitados, mas eles são muito educados, chamam a gente de senhor, né? Então, alguns conhecem, né? Lembra da gente, pergunta do senhor às vezes, pergunta de outras pessoas do grupo, do GEAS, mas eles são muito educados, mas estão numa situação espiritual muito ruim, né? Longe de casa, longe da família, longe de amor, de afego, de afago, não tomam banho todo dia como a gente, não tem comida, horário certo para comer, né? Vivem de maneira bem diferente daquilo que a gente vive, né? Eles moram na rua, eles têm uma barraquinha, às vezes eles têm cobertura de papelão, mas são pessoas muito carentes. Muito. E o fato de a gente não conseguir suplantar e superar, a gente não pode deixar de fazer. Ah, mas não dá para a gente socorrer. Não dá, mas a gente não pode deixar de fazer o que a gente pode fazer, o que dá para a gente fazer, até esgotar. Eu costumo dizer assim, a gente não consegue resolver o problema deles por dois motivos. Primeiro, porque a gente não tem condição para isso. E segundo, que quando a gente tem condição, esbarra na vontade da pessoa. A pessoa precisa querer, né? Mas, de qualquer forma, a gente sempre vai porque a gente acredita o quê? Que a palavra plantada, ela nunca volta vazia. Exato. Né? Às vezes aquela pessoa que recebeu a palavra aqui, aquela com quem a gente conversou, às vezes essa palavra vai frutificar em outro lugar. Alguém vem e fala e aquilo traz a memória da pessoa, ou às vezes até como nós já tivemos casos de pessoas que nós estamos falando com um e tem outro sentado, que não é alvo naquele momento da conversa, mas ele está ouvindo tudo e aquilo serve para ele. De repente o que está ouvindo diretamente não aproveita, mas aquele que ouviu indiretamente aproveitou e isso trouxe mudança de vida para ele. Exatamente. Né? Então, e eles compartilham isso. Sim, a gente percebe porque o trabalho aqui do GEAS não é nota 100, mas é um trabalho sério. É um trabalho que a gente procura fazer de acordo com o que Jesus fez. Então a gente usa a palavra, a gente usa o Evangelho, o Senhor mesmo ministra várias vezes. Então a pessoa recebe algo de Deus, ela sai daqui impactada. A gente sabe que é uma ação do Espírito Santo, é um mover do Espírito Santo. E elas saem daqui também se sentindo valorizadas. Sim. Porque ela vê aquela turma de colete, ou aqui ou na rua, aquela turma de coletinho vermelho, né, escrito tudo com muito amor, muito carinho. Elas se sentem muito valorizadas e a gente dá essa atenção. A gente percebe. Eu observei a equipe, primeira vez que eu fui, eu fiquei mais olhando para ver como que era, mas as pessoas se sentem amadas. Né? Essa questão da dignidade é importantíssima, porque assim, uma coisa que pode parecer muito comum, mas não é, que assim, tem pessoas que há muito tempo ela não é chamada pelo próprio nome, porque na rua ela tem um apelido, e normalmente é um apelido que ele é constrangedor, que ele tem uma certa conotação de bullying muitas vezes, né? E a pessoa muitas vezes ela esquece do nome dela. Quando você vai perguntar o nome dela, ela é obrigada a dizer qual é o nome dela, e você chama ela pelo nome, você olha nos olhos da pessoa. Então só o fato, esquece o que a gente entrega, mas só o fato de estar em contato com a pessoa, de chamá-la pelo nome, de olhar nos olhos dela, né? Isso já começa esse processo de devolver a dignidade da pessoa. Exato. Porque tem uma informação, pastor, não sei se você tem conhecimento, mas assim, tem estudos que mostram que uma pessoa que está na rua já há um ano, ela perdeu completamente o senso de viver em sociedade. Então, se ela tiver com vontade de fazer alguma necessidade fisiológica, ela vai ali e faz, porque ali é o lugar que ela está acostumada a fazer, né? Então, assim, perde essa questão, perde muitas vezes a questão como eu posso dizer, de qualidade de relacionamento, no sentido que, assim, o relacionamento em família, muitas vezes já não era bom, e possivelmente foi o fator dela estar na rua hoje. E aqueles que tinham um bom relacionamento, isso acabou sendo apagado por tantas dificuldades que ele vive na rua, por
pelaquela questão de que, apesar de eles serem mais ou menos uns pelos outros, mas tem muito aquela questão também de rivalidade, e da pessoa não tomar cuidado, o outro vem e faz alguma coisa de mal para ela. Isso. Então isso assim, deixa a pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, identidade, deixa a pessoa confusa. E quando a gente vai com uma palavra de amor, de carinho, quando a gente dá atenção para essas pessoas, quando a gente ouve essas pessoas, isso traz para elas um sentimento assim de pertencimento, que não deveria ter, né? Porque ela faz parte do mundo, né? Exato. O que o pastor falou agora há pouco é muito importante. Pessoas pelas quais Jesus morreu. Eu tive há um tempo atrás não vou dizer que foi uma visão, que foi algo dado por Deus, mas eu tenho certeza que foi algo que eu vi e que agradou a Deus, que é assim, eu tenho um sentimento, aquele sentimento do motorista da van escolar, que transporta várias pessoas que são muito importantes para alguém, mas que nada tem a ver com ele. No sentido de que, olha, o Senhor, que é o dono, é o pai dessas pessoas, confiou para mim a responsabilidade de dirigir aquela van escolar. Então eu tenho que tratar com muito carinho aquilo que Deus me deu para fazer. Né? Eu vejo exatamente assim, porque assim, tem muitas pessoas ali que assim, passam por uma dificuldade, uma circunstância difícil na vida, mas não se afastam de Deus. Do jeito delas, elas continuam recorrendo a Deus. Né? Não busca como o filho pródigo o caminho de volta, né? De se reconciliar com o pai e tal, que é a forma correta, mas mesmo assim mantém aquele sentimento de respeito, aquele sentimento de reverência a Deus, né? E aí quando você fala para essa pessoa, olha, Jesus te ama, né? Quando você fala para essa pessoa, vamos lá na nossa igreja, participa de um culto com a gente e tal, você vê os olhos da pessoa brilham, né? Então isso é muito gostoso, né? Esse fator da dignidade é muito sério, porque Deus trata o ser humano assim. Embora pecador, embora devendo tudo a Deus, Ele nos amou, Ele ama o homem, Ele fez um plano de salvação e Ele quer restaurar a dignidade da pessoa. Não é só salvar a pessoa do pecado, mas é trazer essa autoestima de volta, né? Essa pessoa se amar, a pessoa se perdoar, ser perdoada por Deus e voltar a se relacionar, a viver bem. E isso é muito sério, porque quando ela perde essa identidade do jeito que o senhor apontou agora, ela vive ali, ela vive solta, ela vive, não mede as palavras, a gente percebe essa questão da rivalidade quando a gente vai e a gente encontra um grupo de 3, 5, 8, algumas barracas vizinhas umas das outras, ou o lugarzinho que eles têm para se acolher. A gente percebe isso. Né? Existe mesmo essa rivalidade, se tornam um pouco perigosos no sentido de tratamento, respeita a gente. Sim, muito. Quando eles vão falar alguma coisa em relação a gente, assim, ou a quem está lá servindo, eles respeitam muito. Chama a atenção um do outro, o que é isso? Isso, ele está falando. São pessoas, exatamente, você está recebendo, então um chama a atenção do outro, mas a questão da dignidade é muito bom. Entre eles, né? É muito bom. Eles têm muita honra, né, no sentido de serem pessoas dependentes, mas são honráveis. Honram muita gente, recebe a gente com carinho. Um ou outro tem alguma divergência, um ou outro está diferenciado, mas a maioria, a gente percebe que eles são solidários também, vamos dizer assim, na receptividade, né? Sim. Eu percebi isso quando eu fui na Rua Boa Vista, fazer um serviço com outro ministério, uma outra igreja. A gente foi distribuir lanche e a gente encheu umas 200 garrafas de 2 litros de iogurte, né, diversificado, e fomos numa saveira com a caçamba e enchemos essas garrafas. E eu estava a princípio em cima da saveira, mas depois eu desci e comecei a entregar. E como eu mencionei agora há pouco, antes da gente começar, eu percebi assim várias pessoas que tinham abandonado a fé. Tinham apostatado da fé, tinham largado a igreja, tinham deixado a igreja, tinham abandonado a família, muita gente batizada, cantava, ministrava, ocupava alguma função eclesiástica dentro do templo, na igreja. Então a gente percebe esse tipo de coisa. E hoje não é diferente. Uma vez eu fui na cadeia, eu tive a oportunidade e assim, é rígido para poder entrar. Tem que fazer um cadastro, tudo. Você não entra sem estar com uma instituição, entendeu? E eu percebi isso quando a gente entrou. Muita gente desviada.
muita gente que estava lá, filhos de pastores, filhos de missionários, filhos de evangelistas que estavam presos, porque, lógico, cometeu algum delito, mas, de uma certa forma, abandonou a fé, abandonou a graça. Sim. E hoje é a mesma coisa. E aí a gente tenta, não é com o pedaço de pão, ou a marmitex, ou o cobertor em si, mas é com as palavras. O fato de estar ali, o fato de a gente estar perto deles, eles percebem que existe alguma coisa, que vai sair alguma coisa boa, né? Um ou outro pede dinheiro, né? Pede. A gente não dá dinheiro. Uma que a gente não sai esse horário com dinheiro, e outra que não é o nosso objetivo. E o dinheiro não vai, porque às vezes ele vai fazer alguma outra coisa que não é o que ele precisa. Ele precisa do amor de Deus e de se alimentar. E assim, né? e muito pelo contrário, além de nós não darmos dinheiro, nós procuramos não fornecer alguma coisa que possa se transformar em dinheiro. Isso, como exemplo, comercializar. Como exemplo, a gente quando leva os cobertores, aqueles que vêm, né, de fábrica já embalado um a um, a gente retira a embalagem e entrega somente o cobertor. Porque o cobertor embalado é mais fácil para ele vender. Isso, né? Ele fazer dinheiro. Isso, nós recebemos na igreja, agora nessa campanha de inverno, nós temos as caixas de coleta espalhadas pelas entradas do templo, né? Então ali vem roupas de tudo quanto é tipo, vem roupas novas, né? Roupas seminovas. Essas roupas a gente não leva para a rua, porque essas roupas facilmente elas se transformam em dinheiro para fazer alguma coisa ilícita, né? Então o que a gente faz? A gente coloca a venda nos bazares que a gente faz na igreja e com o recurso arrecadado no bazar nós revertemos, né, para cobertores, para roupas mais simples e obviamente aquelas roupas mais simples que a gente recebe, que eu digo que não está em condição de venda, vamos dizer assim, né? Essas também a gente disponibiliza para eles. Uma questão importante que o pastor falou é a questão das pessoas que estão desviadas, né? Que saíram do caminho. E isso para a gente, e eu sempre digo isso para o grupo, sempre que a gente se reúne, eu digo isso para o grupo, olha, isso serve de alerta para nós, porque nós não sabemos o percentual exato, mas daquelas pessoas com as quais a gente conversa nas ações de rua, 70%, 80% elas são desviadas. E uma boa parte delas, um dia esteve na igreja como eu e você estamos. Exercendo o ministério, como você falou. E aí eu lembro das palavras de Paulo que ele fala, olha, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Exato. Porque o caminho é esse. E tem várias situações que levam a pessoa, né? Na verdade é assim, ele quer viver independente de Deus. Na verdade é um ato de rebeldia porque ele não quer, né? E coloca desculpa em várias coisas, né? Ah, foi o pastor da igreja que falou que não sei o que eu não gostei, foi a minha mãe, foi meu pai, né? Enfim, eles arrumam uma desculpa para tudo. Na verdade, eles estão rompendo o relacionamento com Deus, não é com a sociedade, não é com a família. Mas alguns, eles têm, eu vou chamar de espírito ensinável. É aquele que reconhece que errou e que te pede uma orientação, uma direção, um caminho, né? Esse está mais fácil de voltar. Agora, o duro é aquele que quer pregar para você. É aquele que sabe a condição que ele está e quando você começa a falar do amor de Deus, ele para mostrar o conhecimento que ele tem, ele quer pregar para você. Um dia, foi tão insistente com isso, mas chegou a ser, sabe, assim, se tornar uma situação desconfortável, chata mesmo, né? E eu fui obrigado a falar para ele, falei, querido, usa todo esse conhecimento em prol da tua salvação, né? Volta para Cristo, né? Se reconcilia com Ele e depois de um tempo de voltar, você vai usar esse conhecimento para outras pessoas. Vou falar humildemente para você, hoje eu não preciso disso que você está falando, né? Então assim, a gente encontra muita gente assim, né? Mas quando a gente está falando de ações de rua, a gente tem algumas fotos aí que a gente separou, né? das ações em que o pastor aparece lá atuando. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito delas, né? O que isso te traz à lembrança, até porque para você essas fotos elas não são desconhecidas, mas elas foram você foi pego de surpresa com elas aparecendo nesse momento. Então, o que isso te traz à memória? Ali foi aqui mesmo, nesse salão que a gente está agora, eu estava pregando ali um dia que o senhor pediu e eu estava explicando acerca do que o Evangelho faz, pode fazer. Eu sempre acredito no poder do Evangelho. Certo. Então essa foi uma dos dias que a gente fez. Essa aí é uma foto mais dinâmica, né? E a gente percebe, a maioria está de máscara ainda, foi lá antes de liberarem as máscaras, né? Nossa equipe está toda de máscara lá também. Também então, foi um outro dia da comunidade, né? Ali eu acho que eu já estava concluindo a palavra, estava
quase terminando. E ali nós fizemos a oração para as pessoas. Eu lembro que nesse dia, se não me engano, esse aí foram 2 vezes, mas esse aí, se não me engano, 16 pessoas. Sim. Foi janeiro ou fevereiro? Tem um registro, janeiro ou fevereiro desse ano, isso mesmo, 2022. E eu estava fazendo a oração de confissão com eles. Ali eu estou cantando com os irmãos do louvor, como a gente mencionou. Eu estou no primeiro plano aqui, ajudando os irmãos no louvor. O seu sobrinho lá no Carrom, o Paulinho, o DVD, a esposa dele. E só fazendo uma observação, esse Ministério de Louvor é do GEAS. É do GEAS, específico do GEAS. São membros do GEAS, voluntários que se dispõem a entregar o seu talento aí ao Senhor. Exatamente. Né? Então ali nós estamos... Ali eu estava dando um exemplo. Eu até lembro desse dia que eu chamei 2 vezes o DVD para ficar perto de mim, para dar um exemplo do que eu estava falando e explicando, e eu usei o DVD ilustrando para ilustração, pessoas, exatamente. Né? Isso funciona muito. Foi uma ilustração, pessoas, exatamente. Né? A imagem e tudo. Ali já foi um outro dia, que se não me engano foram 15 ou 13, nós estávamos orando e pedindo a graça de Deus. Ah lá, nós estamos de máscara, né? Esse em primeiro plano aqui, se não me engano é o Oswaldo, ele estava ajudando nesse dia. Então foi um dia que a gente estava orando pelas pessoas, a gente ia orar ainda, não tinha começado. Pastor, então quer dizer que as pessoas não vêm somente atrás da cesta básica? Não, não. A maior fome delas não é o arroz, o feijão, a farinha. E olha, eu vou dizer uma coisa, a nossa cesta é boa, viu? Glória a Deus. Mas não é isso não, a gente percebe que elas têm um vazio dentro delas. Que o alimento não preenche. O alimento não preenche, o que ela tenta lá fora, ela já viu, não preenche. Glória é só o Espírito de Deus, é só a graça de Deus, só Glória Jesus para entrar. Então elas chegam aqui dessa forma, né? Elas chegam aqui com fome espiritual. Glória então a Deus. essas são algumas ações que a gente fez aqui. E esse aí é o grupo do dia. Isso, muito bom essa turma. O encerramento dos trabalhos, né? Essa turma é uma turma abençoada e abençoadora. Eu vejo a dedicação dos irmãos, eu vejo a dedicação da equipe. Nem todos os terceiros sábados é a mesma equipe, assim, as mesmas pessoas, vamos dizer assim. Mas a turma que vem disposta a amar, servir, fazer de tudo, corre. Uns carregam, outros servem, outros limpam, outros apoiam, uns oram, uns tiram foto. Então a gente percebe que aquilo que a gente tem, a gente tenta repartir, compartilhar, a gente tenta de alguma forma. E eu percebo, vou reforçar isso. Elas saem daqui diferente. Elas saem daqui animadas, encorajadas. Elas são recebidas com amor. Exatamente. O que a gente faz para elas é com amor. Exatamente. Eu já vi, tenho certeza que o pastor também já viu, outras instituições fazendo entrega de alimento. Eles se preocupam somente em entregar o alimento. Eu já vi até jogar. Rua Boa Vista, atrás da Rua Boa Vista, uma vez nós estávamos fazendo um trabalho ali, encontramos um grupo grande dessas pessoas e eles, assim, jogavam a marmita onde a pessoa estava deitada e ia embora, né? Então, assim, mata a fome? Mata, como qualquer outra comida. Mas, poxa vida, se você dá um pouco de dignidade para a pessoa, se você dedica um pouco do seu tempo para ela, isso faz toda a diferença, né? E eu acho importante também a gente destacar que o pastor falou, a gente vem no sábado de manhã, as pessoas fazem com dinamismo, com alegria e tal. Lembrando que essas pessoas, cada um tem a sua vida profissional. Exato. Trabalhou de segunda a sexta. Alguns estudam na sexta-noite. Alguns irmãos aqui fazem o curso de teologia na sexta-noite. Quando no sábado de manhã, 8 horas da manhã, estão aqui para servir. Eu queria destacar o Serginho. O Serginho é fantástico, é um menino de Deus. E a maioria das vezes ele trabalha de sexta para sábado. Ele vai em casa e volta, traz a filha e vem aqui servir. Ele vem aqui. Então, e isso são vários. São vários que fazem isso. Sai à noite, da mesma forma, para servir, para poder... Mas o importante é você, que está nos vendo e nos ouvindo, saber que Jesus te ama. Saber que Jesus quer encher não só o teu estômago, mas a tua alma, teu espírito, e trazer para você dignidade e te dar a oportunidade de você voltar para Deus, porque você foi criado por Deus. Você não veio do nada, você foi criado por Deus, mas você se afastou de Deus por causa do pecado. Mas se você crê em Jesus, que morreu em teu lugar, morreu no meu, no lugar do Carlos, né? Não dos pastores, mas das pessoas, dos pecadores, você vai ter pela fé a oportunidade de voltar para Deus. E um dia, em vez de você vir buscar a cesta aqui, você vai ajudar a entregar. Você vai ajudar a servir pessoas, porque você é alvo do amor de Deus.
É isso aí, glória a Deus. Pastor, o papo está muito bom, mas o nosso tempo está acabando. É verdade. Eu queria só que você deixasse uma mensagem de incentivo para aquelas pessoas que pensam que não podem fazer alguma coisa por alguém. Seja um trabalho como nós fazemos, ou seja qualquer outro trabalho voluntário. Tem algumas pessoas que às vezes elas não conseguem enxergar uma oportunidade de aplicar aquilo que elas sabem ou aquilo que elas têm. O que você diria para essas pessoas, pastor? Eu diria o seguinte, a primeira iniciativa, a primeira atitude que você tem que ter é disposição para ir. E a segunda é ir. É se dispor, é se entregar. Ah, mas eu não sei, a gente não nasce sabendo. Por isso que a gente nasce criança. A gente vai adquirindo hábitos, a gente vai adquirindo costumes, a gente recebe informações, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar. Quando você é adulto e quer servir, se dispõe a servir, você tem que vir, você tem que estar junto. E aí você vai aprendendo, você vai... Tem coisas que eu não sei fazer. Tem coisas que tem gente aqui no ministério, no GEAS, que sabe mais do que eu. E a gente pergunta como que faz, como que se faz, como que se dá. Então, a disponibilidade, a disposição você tem que ter. E um coração cheio de amor para poder glorificar a Deus com isso e fazer parte. Você pode, tem muita gente aqui na nossa igreja que pode fazer isso. Basta querer. É anunciado, é avisado, mostram-se fotos, mostram-se filmes, mostram-se ilustrações. Sempre estamos precisando de pessoas. Às vezes nós, como o pastor falou, nós temos dificuldades. São pessoas que trabalham durante a semana, trabalham à noite, estudam, mas vêm aqui porque amam a Deus e amam pessoas. Agora, disponha-se, entregue-se, principalmente você que é filho de Deus. Talvez você não serve aqui, mas você pode servir em outro lugar. Você pode fazer esse tipo de obra, porque Jesus fez isso. E ele andou o território de Israel quase todo e alguns países vizinhos para salvar, para dar amor. É isso aí. Bela mensagem, glória a Deus. Se eu estivesse do outro lado, eu já ia perguntar como é que eu faço, onde que eu começo? Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então é isso, pastor. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, estou muito honrado. Muito obrigado pela tua contribuição. Não estou falando só desses poucos minutos que nós passamos aqui, mas obrigado pela tua contribuição para o reino, servindo a Deus dentre tantas responsabilidades que você tem e ainda servir a Deus no GEAS ainda porque se identificou com o trabalho. Ah, sem dúvida. Que Deus te abençoe, te recompense e que te use cada vez mais. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. É isso aí, nós estamos terminando mais um programa. Eu espero que você tenha o restante de tarde abençoado. Eu espero que de alguma forma você tenha sido tocado, mexido por Deus para fazer alguma coisa. Ou através de uma instituição organizada como é a nossa, ou através de uma forma mais, vou chamar de amadora, tá? Embora não exista profissionalismo no que a gente faz. Exato. Mas de uma forma mais simples, você pode reunir com 2 ou 3 pessoas para fazer alguma coisa. Por aquela pessoa que você sabe que fica aí perto da sua casa, que mora na rua. Por aquela família que você vê, que mora de repente no caminho do seu trabalho. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Sempre. E uma das formas de nós demonstrarmos de forma prática para Deus a nossa gratidão é fazendo alguma coisa por alguém que Ele ama, por alguém que naquele momento está precisando. Então eu te desafio, não é nenhum convite, é um desafio. Eu te desafio a fazer isso. Tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. Tenho certeza que as pessoas que receberem, seja pouco ou seja muito, elas vão ser gratas a você e gratas a Deus, porque elas conseguem, no meio de tanta desigualdade, no meio de tanta falta de identidade, falta de dignidade, elas conseguem perceber o agir de Deus nesses pequenos atos. Então, faça, vai fazer bem para você e vai fazer bem para as pessoas também, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e semana que vem, nesse mesmo horário, terça-feira, 3 horas da tarde, eu te espero aqui com um novo convidado. Que Deus te abençoe, fica na paz. Tchau. Tchau. Bom, hein? Agora é que nem jornal, né?